O anime mais comentado do momento é Attack on Titan. E tudo isso graças aos seus segredos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O porão finalmente foi aberto. Todo mundo que acompanha Attack on Titan desde 2013 espera por esse momento. Claro, sem contar aquelas pessoas que não aguentaram de ansiedade e correram pro mangá, porque lá já foi revelado há algum tempo. Mas no anime isso aconteceu só recentemente, esse mês. O episódio anterior à abertura do porão explodiu nas redes sociais. Ele chegou lá no topo do IMDb, ultrapassou Game of Thrones, Breaking Bad. E se tornou o episódio mais bem avaliado de todos os tempos. Tudo bem que a festa durou pouco, porque a gente tá falando de um anime e acaba que lá no IMDb as séries são mais valorizadas, mas mesmo assim todo mundo ficou de olho em Attack on Titan. E isso não aconteceu só por causa da história boa do anime, não. Tem um detalhe em Attack on Titan que desde o começo chama a atenção de todo mundo que acompanha a história. O mistério, os segredos. Logo lá no primeiro episódio você já tem aquela introdução, as muralhas, os titãs e aquele mundo vasto que a gente não sabe o que tem ali atrás. Isso tudo é proposital, gente. O Hajime Isayama, que é o gênio que escreveu esse mangá, ele sabia que ele ia ter esse tipo de reação. Ele sabia muito bem, ao contar essa história, como ela seria construída, com mistérios, com segredos. É como se a gente tentasse descobrir junto com os personagens. Isso é o que você deveria fazer com a sua história também. Por isso, aqui, como roteiristas e escritores, autores, seja lá o que você for, a gente vai analisar um pouco esse mistério de Attack on Titan e como transformar a sua história num sucesso. Todo o mistério foi construído desde o começo, pouco a pouco. O Isayama, se quisesse, poderia ter contado todo esse segredo dos titãs, e calma que a gente não vai falar nada aqui não, tá? Sem spoilers, porque por acaso vai que alguém não assistiu. Ele poderia ter colocado toda aquela história dos titãs num prólogo. É comum isso. Quantas vezes você já não pegou um livro e lá o primeiro capítulo é o prólogo, se passa 100 anos atrás, 200, contando alguma coisa? Isso funciona em alguns casos, é claro, quando há necessidade de se contar alguma coisa importante para a história, mas sempre que você for pensar em construir um prólogo para sua história, pare e pense: será que não seria mais interessante se eu colocasse isso em segredos ao longo da história? Outro dia eu achei um livro no Kindle, não me lembro agora qual o nome, que ele começa com um prólogo, tem a história de duas irmãs separadas, cada uma de um reino, poderes mágicos. É bem explicativo e eu só fiquei me perguntando por que a autora não colocou isso ao longo da história, sem a gente saber exatamente por que aquela pessoa tinha poderes, qual a ligação dela com a outra personagem. Sempre que você puder esconder alguma coisa, esconda. A gente tem aquela máxima no cinema que é: não conte, mostre. Mas eu acho que a gente pode ir além. Não mostre, surpreenda. Quando uma revelação, além de criar uma exposição, ela causa algum espanto no leitor, você conquista ele na hora. É por isso que você deve saber construir os seus segredos calmamente, sem revelar muita coisa antes da hora. Vá construindo aos poucos. Colocar segredos ao longo da história também é bom por um outro motivo. Você pode prender o seu leitor logo nas primeiras páginas. Quantas vezes você já não abriu um livro, leu ali 10, 20 páginas e, meu Deus, por que eu tô lendo isso? Não, você pode colocar mistérios logo no começo para a pessoa ficar pelo menos com a pulguinha atrás da orelha. Aqui no canal eu já falei do Rex, que é um livro holandês maravilhoso, que faz isso muito bem, mas nem todo mundo leu, então eu vou dar um exemplo aqui mais genérico. Harry Potter, vamos tomar Harry Potter como exemplo. A primeira cena, lá na Rua dos Alfeneiros, número 4, ela já vai acontecendo sem explicar muita coisa. A J.K. Rowling adora mistérios, tanto que ela tem os livros de detetive dela, mas com Harry Potter ela já treinava isso muito bem. Ali naquela cena, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente tem o ponto de vista dos Dursley, aí de repente você tem o Dumbledore, você tem um gato que se transforma numa bruxa, e aquele bebê, e aí chega uma moto voadora e você, o que tá acontecendo ali? Tudo isso, nada é revelado, mas aos poucos vai se construindo. A J.K. soube como construir devagar ali, você vai, então esse garoto sobreviveu a um Lorde das Trevas, então os pais deles morreram. Quando você vai construindo ali aos poucos, o leitor vai, cada página vai pensando, que legal, tô entendendo. Até que chega um ponto que, não entende mais nada e acontece outras coisas. É isso que é legal numa história. Você pensa aí, quantas histórias você já parou de ler porque simplesmente não tinha nada de interessante nas primeiras páginas? A pergunta é: como colocar segredos na sua história? Porque a gente já entendeu aqui que um segredo nada mais é do que uma informação faltando. Algo que o leitor não entende muito bem ainda.
mas isso deve ser feito direito. Porque senão vai ficar aparecendo só uma informação faltando e talvez essa informação nunca apareça e o leitor só vai ficar irritado e... Bom, isso é um roteiro ruim. Então, é preciso saber esconder o seu segredo. E aqui eu vou recorrer de novo ao Robert McKee, porque eu acho esse cara foda, eu gosto dos livros dele. E lá no History, ele também trata disso. Ele define 2 itens fundamentais para você esconder segredos e ao mesmo tempo manter a atenção do seu leitor sem ele ficar aborrecido. Curiosidade e preocupação. É 2 coisas até meio óbvias, né? Quando você está lendo um livro, você precisa ter curiosidade para continuar lendo. Afinal, se você não está curioso para saber o que acontece, por que você não larga aquele livro e vai ler outro? A vida é curta, tem muito livro para ler e você não vai ficar lendo coisa que você não gosta. E a preocupação também é um pouco mais íntima. Você já leu algum livro e não se importou nada com os personagens? Zero, se ele morresse ou não, foda-se. É isso. O Robert McKee, ele então coloca esses 2 itens, curiosidade e preocupação. Você precisa ter curiosidade, você precisa se preocupar com os personagens. Uma vez estabelecidos esses 2 critérios básicos, ele define 3 tipos de segredos. E a gente vai falar sobre eles aqui e eu te desafio a pensar em algumas histórias que têm esses 3 tipos. Comenta aí embaixo se você conseguir lembrar de algum. Mistério, segredo. Não é segredo. É suspense. E ironia dramática. Esses são os 3 nomes que o Robert McKee dá para os segredos da sua história. O mistério é quando o público sabe menos que os personagens. Ou seja, os personagens que você está assistindo ou lendo conhecem um segredo que você, enquanto leitor ou telespectador, não conhece. Como você vai descobrir esse segredo? Através de cenas, pistas, às vezes pensamentos. Depende da forma como o autor vai construir. Você pega o exemplo clássico aí de Game of Thrones. Ao longo de todo o primeiro livro, e na série também um pouco, a gente sabe que o Ned Stark guarda um segredo relacionado ao Jon Snow, que seria sobre quem são os pais dele, que nos livros ainda não tem solução nenhuma. Ao longo dos capítulos do Ned, o Martin vai colocando pequenas pistas. É claro, ele poderia simplesmente falar, ele se lembrou do dia em que tal coisa aconteceu. Mas ele não faz isso, porque, claro, ele quer te deixar curioso. Então ele deixa pistas, um diálogo com o Robert ali, que ele dá algumas pistas, alguns sonhos febris. Quando ele tá na masmorra, ele começa a se lembrar mais. Então, ele sabe de alguma coisa que a gente, enquanto leitor, não sabe. Isso é proposital e faz a gente querer continuar lendo, porque a gente quer descobrir aquilo. Inclusive, até hoje a gente não descobriu e sabe-se lá se a gente vai descobrir. Porque pode morrer, né? O suspense é quando o público e os personagens sabem exatamente a mesma coisa. 90% das histórias que tratam de alguns segredos são assim. É história de detetive e Attack on Titan. A gente só descobriu a origem dos titãs porque os personagens descobriram. No caso, Eren, ele teve aquelas visões e eu não vou falar spoilers aqui do que ele viu. Mas você que assistiu sabe. Então, conforme os personagens vão descobrindo as coisas, nós também vamos descobrindo. Isso é legal porque a gente sente como uma cumplicidade, como se a gente estivesse enfrentando a mesma situação, como se a gente também, e não como, a gente também quer saber o mesmo que eles. A gente quer saber a origem dos titãs e a gente queria muito saber o que tinha naquele porão. O Isayama poderia ter feito algum flashback para mostrar o que tinha no porão logo no começo, poderia ter colocado o Eren lá dentro nos primeiros episódios, mas ele resolveu esperar e com isso a gente esperou com ele. Claro que Attack on Titan não é apenas um mistério, a história toda é uma rede de segredos que vai se misturando até chegar aqui. Ainda tem mais mistérios, é claro, mas até agora já está tudo quase resolvido. Tá, vocês entenderam essa parte? Se vocês entenderam, tá de boa. Deu pra entender o que é, né? Então agora vamos conseguir. Vocês que são burros entenderam? Não, tô falando assim, se vocês enquanto público entenderam, todo público vai entender. Por fim, a ironia dramática. Como todo tipo de ironia na ficção, geralmente é a que funciona melhor. Não que as outras não sejam boas, todas são, mas ela costuma mexer um pouco mais com o leitor. Isso porque não mexe só com a curiosidade, também mexe com a preocupação. Na ironia dramática, o leitor ou público, espectador que for, sabe mais dos que os personagens. Ou seja, é quando a gente vê uma cena que eles não conhecem, que eles não sabem. Pode ser uma cena do futuro. Há muitos filmes que começam com a morte de um personagem e depois ele volta. E a gente fica preocupado com ele, porque você pensa, meu Deus, esse cara vai morrer. Como que ele vai chegar a esse ponto? E a gente vai acompanhando aquilo. Nesse caso, a gente conhece o segredo. É um segredo também, não é escondido de nós, mas é escondido do personagem. O personagem não sabe que vai morrer, claro, porque a gente não sabe como vai morrer. Óbvio. Nesse caso, a gente se preocupa porque a gente sabe de algo que eles não sabem.
Mas não é só futuro não, tá? Pode ser um segredo de alguma coisa que aconteceu agora e a gente sabe, eles não sabem. E o que a gente espera, e aí está a palavra-chave, é a reação. Na ironia dramática, a gente quer saber a reação do personagem a saber de alguma coisa que ele não sabe, mas nós sabemos. Um exemplo clássico de ironia dramática não chega a ser um segredo, é mais uma construção de cena. Hitchcock adorava. Você imagina uma personagem andando num corredor escuro. Ela escutou algum barulho, não sabe o que está acontecendo, mas ela fica com medo. Conforme ela vai se aproximando da porta, nós, enquanto espectadores, vemos o que está do outro lado da porta. Imagine um homem com um machado, uma faca, esperando para matá-la. A gente sabe que tem um homem do outro lado da porta. Ela não sabe. Então a gente fica preocupado com ela, porque ela está chegando perto daquele homem. Isso é ironia dramática. Não é um segredo aqui, mas também é a mesma técnica. Funciona com segredos também. Suponha que um personagem não sabe que é filho de tal outro personagem. E você sabe, você quer saber a reação dele quando souber disso. A ironia dramática é muito legal, mas você não precisa usar uma só em cada história. Você pode combinar as três. Boas histórias fazem isso. Como a gente viu lá na Jornada do Herói, você pode usar várias técnicas, vários tipos de enredo numa mesma história. Ou seja, quando for começar a construir a sua história, sempre pense: eu preciso dar essa informação agora? Evite parágrafos explicativos. Seja um segredo ou não, ninguém gosta de ler 3, 4 parágrafos de alguma explicação. Coloque ele num diálogo, coloque ele em algumas pistas, mas não conte tudo. Aprenda a contar uma história sem contar tudo. Eu acho que esse é o mantra que você pode tirar desse vídeo. Você gostou? Deixa o seu comentário aí, comenta sobre o Attack on Titan e deixa nos comentários qual outro anime ou história você gostaria que eu analisasse. A gente vai ter outros vídeos aqui desse tipo, listas, então se inscreve no canal e fica acompanhando a gente. Até o próximo vídeo. Sua mão ficou toda rosa. Por quê? Ixi, olha, tinha que estar usando no seu braço também, no outro. Ah,